Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos um pouco sobre o desenvolvimento da pecuária no Brasil. Vimos que o Brasil é um grande exportador, tanto de produtos agrícolas quanto de produtos derivados da pecuária, como carne bovina, carne suína, carne de frango, Então, nesta aula, nós vamos retomar esses conteúdos fazendo a correção. São as páginas do livro de Geografia 138, 139, 140 e 141 e algumas atividades complementares. Página 138. A criação de aves, especialmente frangos, tornou-se bastante relevante no Brasil, porque nas últimas décadas o consumo de carne de frango superou o de carne bovina. A carne de frango é mais barata, pessoal? Então, cabe no bolso do brasileiro o consumo da carne de frango. É exatamente por isso. Número 2. Observe o mapa Brasil, Rebanho Bovino 2012, na página 137. Perceba que a pecuária bovina se concentra em áreas onde o impacto ambiental é maior devido à presença de áreas nativas, como o Cerrado no Brasil Central, avançando cada vez mais para a Amazônia. Por que a prática da pecuária impacta negativamente essas áreas? Bom, é este mapa que está pedindo para vocês observarem. Analisem que a produção ela está se expandindo, ela é já bem intensa aqui no estado do Pará, e nessas regiões aqui de Rondônia, norte e noroeste de Rondônia, chegando aqui no estado do Amazonas, Então, observem que a expansão desse desenvolvimento agropecuário, gente, ele está muito ligado à expansão das fronteiras agrícolas no Brasil, que inclusive visa, além de maior produção, ao povoamento dessa região também, maior povoamento e maior desenvolvimento econômico também. Então, quais são os impactos? Desmatamento, prejudica a biodiversidade, prejudica o solo, prejudica o clima local também. Então, todos esses impactos negativos vão prejudicar de alguma forma o local e pode se expandir em uma escala macro, tá bem? Em relação ao clima, vai interferir no regime de chuvas, na temperatura. Página 139. Na página 139, nós vamos precisar fazer a análise desses gráficos no livro. Os estabelecimentos agropecuários no Brasil, de acordo com a sua dimensão e forma de gerenciamento, costumam ser divididos em familiares e não familiares, ou patronais. Patronal, pessoal, é aquele onde existe uma relação de patrão e empregado, tá? Patronal. Observe os gráficos e o quadro a seguir e responda as questões. Participação da agricultura patronal e familiar de 2006. Eu quero chamar a atenção para vocês, primeiro, para este fator. Observem, área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários. Observem que a área ocupada pelos agricultores não familiares, ou seja, os patronais, é quase que o triplo da área ocupada pelos agricultores familiares. Porém, a quantidade de estabelecimentos é maior quando se fala de agricultores familiares. Observem que a quantidade de estabelecimentos dos patronais, o número de estabelecimentos é menor, porém eles ocupam uma área extremamente maior. É o que nós vimos quando nós falamos sobre latifúndio e minifúndio. Imensas propriedades concentradas nas mãos de apenas um dono. E geralmente não, algumas dessas propriedades são propriedades ociosas, que não são produzidas, que estão aguardando a especulação imobiliária. Agora nós vamos analisar valor produzido pela produção agropecuária. Observem que, apesar dos estabelecimentos dos agricultores familiares ocuparem uma área bem menor que os patronais, a produção ainda é muito alta, 54,37 bilhões de reais contra 88,95 bilhões de reais, que é a patronal, a não familiar.
E o número de pessoas que exercem a atividade no meio rural também está mais concentrada na agricultura familiar. Por quê? É a mão de obra de subsistência, a mão de obra familiar, é aquela agricultura tradicional ainda, onde não existe um alto nível de mecanização da agricultura, diferente do que acontece na não familiar ou na patronal, onde a agricultura, onde a lavoura, onde a pecuária já é extremamente mecanizada. Comparação da participação dos modelos de agricultura familiar e não familiar na produção de alimentos básicos. Alimentos básicos, pessoal, são aqueles para garantir a alimentação nutritiva, né? Aquela alimentação essencial e necessária à população. Nesses alimentos básicos, observem, a mandioca, 87% é produzido pela agricultura familiar, e este é um alimento que está na mesa dos brasileiros. O feijão também, o Brasil é o maior consumidor de feijão do mundo e também o maior produtor mundial. Observem que grande parte dessa produção está concentrada na agricultura familiar. O milho, que funciona como cereal, né? Funciona para alimento de animais também. Café, arroz, o leite, que também faz parte da alimentação da população brasileira. As aves, né? Vamos lembrar que a carne de frango ela é a mais consumida pelos brasileiros. Suínos também se destacam em relação à produção familiar. Na letra A está falando o seguinte: qual dos dois tipos de estabelecimentos agropecuários ocupa maior área total? Qual possui maior número de estabelecimentos? A agricultura patronal ou não familiar, ela ocupa maior área total. Embora, gente, a agricultura familiar tenha o maior número de estabelecimentos, ou seja, são propriedades bem pequenas. Na letra B está falando o seguinte: o que se pode concluir com base no que você respondeu no item A? Na letra B, então, a dimensão dos estabelecimentos da agricultura patronal é maior que o da agricultura familiar. A dimensão, o tamanho da propriedade é muito maior. São os grandes latifúndios, como nós já vimos. Eu vou retornar aqui para o PowerPoint, só para vocês poderem anotar as respostas, fazer a correção com as respostas de vocês. Tá bem? Vamos dar sequência agora, continuando com o livro, porque essa página precisa da análise deste gráfico. Letra C. Qual dos dois tipos de estabelecimento agropecuário produz mais alimentos para a população nacional? Por quê? A agricultura familiar. A agricultura familiar produz, gente, 70% do feijão, 87% da mandioca e 58% do leite, que são alimentos básicos para a população. Ela produz também 50% das aves e a carne de frango, que é a mais consumida pela população brasileira. Letra C. As propriedades familiares produzem 58% do leite com apenas 30% do rebanho bovino do país. Como você explica esse fato? O rebanho bovino dos grandes latifúndios, gente, ele é destinado à criação de carne. A carne bovina ela é mais valorizada que o leite. Então, significa que a imensa maioria do gado das propriedades patronais destina-se ao corte, ou seja, à carne, né? E nas propriedades familiares acontece o contrário. A maioria do gado é leiteiro, é destinado para a produção de leite. Novamente, vamos voltar aqui para o PowerPoint para vocês poderem fazer a correção também. Vamos dar sequência. Número 2. A produtividade ou eficiência produtiva é uma relação entre a produção e os fatores de produção, como trabalhadores, máquinas ou terra.
Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida e algum desses fatores, por exemplo, maior produção usando menos trabalhadores, ou maior produção usando menos terra, maior é a produtividade. Com base nessa definição, analise. Qual é a produtividade dos dois tipos de agricultura em relação à área que ocupam? Qual dos dois tipos é mais produtivo nesse item? Por quê? Bom, nesse item, gente, a maior produtividade, nós temos que levar em consideração o tamanho da área. Observem que a agricultura familiar ocupa uma área bem menor, possui um número maior de estabelecimentos, mas a área ocupada é bem menor e possui uma grande produção. Então, qual é a produtividade dos dois tipos de agricultura? Nós vamos ter destaque para a produção familiar. Observem que nos alimentos básicos, para a mesa da população, tem destaque a agricultura familiar. E está falando o seguinte, qual dos dois tipos é mais produtivo nesse item? A agricultura familiar é a mais produtiva, porque apesar de ter uma menor ocupação das propriedades, ter menores propriedades na realidade, a produção ela é bem maior. E a gente tem que considerar também que na agricultura não familiar, na agricultura patronal, muitas propriedades estão ociosas, muitas propriedades não são usadas para a produção. Letra B. Qual é a produtividade dos dois tipos em relação aos trabalhadores ou pessoal ocupado? Nesse caso, a produtividade em relação aos trabalhadores, gente, é maior na agricultura não familiar, na agricultura patronal. Por quê? A lavoura ela é mecanizada, a pecuária também é mecanizada. Então, conta com uma menor mão de obra. E a máquina ela não descansa, ela não tira férias, ela não tem horário de almoço, né? A máquina ela trabalha constantemente. Então, a produção, neste caso, comparando-se a mão de obra, né, da agricultura familiar com a mecanização, a produção ela é bem maior. Bom, vamos retornar aqui para o PowerPoint, né, para vocês também fazerem a correção. Agora nós vamos passar para a página 140. Na página 140 está pedindo para ler um texto falando sobre a produção do alimento orgânico, falando o que é o alimento orgânico, o que caracteriza essa produção orgânica. Neste texto, gente, está retratando também da preocupação com a vegetação, da preocupação com o solo, da preocupação com o não uso de agrotóxicos, de insumos, de fertilizantes e de herbicidas. Letra A. Quando um produto é considerado orgânico? Então, o produto é considerado orgânico quando ele é produzido de forma sustentável. Como assim de forma sustentável? De forma que não agrida o meio ambiente, né? De forma que não vá prejudicar as gerações futuras. Nessa produção orgânica, leva-se em consideração o trabalhador, leva-se em consideração o tipo de produção, usa-se adubo orgânico, não se utiliza agrotóxicos. Letra B. Na sua opinião, quais motivos mais convencem as pessoas a usar produtos originados da agricultura orgânica? Na opinião de vocês, tá bem? Aqui é apenas uma sugestão de resposta. Os produtos originados da agricultura orgânica, eles têm vários benefícios, né? Eles não agridem a saúde, eles não agridem também ao meio ambiente. Então, há uma preservação ambiental também. Letra C. Procure explicar por que quanto mais pessoas consumirem produtos orgânicos, mais baratos eles ficarão. Vai se popularizar, né, pessoal? O maior consumo também leva a uma maior produção. E a produção em grande escala, ela é mais econômica. É mais barata que a produção em pequena escala. Quando se produz pouco, a mercadoria ela é encarecida no mercado. Porque a oferta não é tanta, né? Não é grande a oferta desse produto. Quando a oferta desse produto aumenta, ele barateia no mercado.
Número 2. Leia o texto a seguir, depois responda as questões. Este texto 2, gente, ele está falando agora não de produtos orgânicos, está falando da pecuária orgânica, a criação de animais de forma orgânica, a criação de animais pensando também na conservação da biodiversidade, pensando na conservação da fauna, da flora, ou não uso também de insumos, né? Ou não uso de produtos que vão agredir estes animais, criando esses animais o mais próximo possível da natureza. Letra A. Quais são os 3 componentes ou elos básicos da pecuária orgânica? No que ela difere da pecuária tradicional? O meio ambiente, o econômico e o social são os 3 componentes básicos da pecuária orgânica. Difere da pecuária tradicional na medida em que não utiliza transgênicos, que são animais ou plantas que foram geneticamente modificados, nem agrotóxicos ou adubos químicos, e porque tem compromisso com a preservação dos recursos naturais, recuperação da fauna, da flora e sua preservação, e o uso racional também do solo e da água. E também faz o tratamento dos resíduos. Letra B. Explique no que consiste a preocupação com o bem-estar do gado na pecuária orgânica. A proximidade desses animais, né, com as suas características naturais, em um ambiente mais natural. Na pecuária intensiva, gente, que é uma modalidade de criação de animais, esses animais eles são criados de forma confinada, uns bem próximos dos outros, eles não têm um pasto, né, para pastar, eles são criados com vacinas, com remédios para aumentar o seu apetite, né, para aumentar a sua produção. Então é bem diferente dessa pecuária orgânica. Letra C. Alguns criticam a preocupação econômica em qualquer forma de agropecuária, inclusive a orgânica. Você acha que seria possível um cultivo ou criação sem nenhuma preocupação econômica? Por quê? Na opinião de vocês também, gente, mas qualquer cultivo ou criação, ela precisa obter lucro, até mesmo para poder se manter, para dar continuidade a essa forma de trabalho. E assim atender às crescentes expectativas de uma comunidade ou da população. Página 141. Em duplas, observem a imagem. Podia ter sido feito individualmente, né? A imagem é esta. Nós temos um trabalhador aplicando agrotóxico em plantação de cana-de-açúcar, no município de Planalto, em São Paulo. Essa imagem, né? Essa foto, ela é de 2016. Quero chamar a atenção para vocês para a exposição do solo, né, a retirada da vegetação nativa, né, e a proteção que o trabalhador está usando. Letra A. Listem os elementos visíveis na foto. O trabalhador, o equipamento para aspergir agrotóxico, né, para lançar agrotóxico na produção, na plantação, a vestimenta, a máscara para proteger o rosto, as luvas e as botas, para proteger o trabalhador do contato com o agrotóxico, e as mudas de cana-de-açúcar. Então, a gente pode observar que é uma monocultura de cana-de-açúcar, né? Letra B. O que o trabalhador está fazendo? Ele está pulverizando o agrotóxico nas plantas. Letra C. Por que ele está usando máscara? Para se proteger, assim como a roupa também é para se proteger do produto que é tóxico. Letra D. Danos ou uso de agrotóxico pode provocar ao meio ambiente e às pessoas. Pode contaminar os alimentos, a água, o solo, provocar doenças diversas nos trabalhadores. Depois seria até interessante, gente, vocês fazerem uma pesquisa sobre esses danos, né, de uso de agrotóxico para a saúde da população. O Brasil, como nós já vimos, ele é um dos maiores, né, usuários de agrotóxicos do mundo, inclusive produtos que são proibidos em outros países, como países europeus e também como os Estados Unidos. Número 2. Observe a fotografia abaixo. Essa imagem a gente vê uma propriedade rural, né, onde nós temos uma grande área desmatada, provavelmente para dar espaço ao desenvolvimento da agricultura.
Qual é o aspecto negativo da agropecuária retratado na imagem? A fotografia mostra uma área desmatada, a retirada da vegetação nativa para a abertura de pastagens ou de plantações, que provoca a redução da biodiversidade, compromete o solo, compromete recurso hídrico, compromete a fauna e a flora também. Agora são as atividades complementares. Número 1. Em relação ao desenvolvimento da pecuária no Brasil, qual é a criação mais importante do Brasil? Justifique sua resposta. A criação bovina, porque fornece, além da carne, fornece o leite destinado às indústrias de laticínios e também destinado ao consumo da população. Número 2. Além do gado bovino, quais outras criações se destacam na pecuária brasileira? A criação de suínos, ovinos, caprinos e aves. Ovinos são ovelhas, tá bem, gente? Número 3. Caracterize a produção de aves no Brasil. Quais são os países que mais importam? Na avicultura, o Brasil é líder de exportação. Possui a maior criação da América e no mundo. É inferior apenas a alguns países asiáticos, né? E esses países asiáticos e a Rússia. A produção concentra-se nos estados do centro-sul do país. Atualmente, o maior consumo de carnes do Brasil é de frangos. Número 4. Com base no que você leu até agora, você conclui que o Brasil é um pequeno, médio ou um grande produtor agrícola. Justifique. O Brasil é um grande produtor agrícola, ele exporta muitos produtos. Ele é um dos maiores do mundo, ao lado dos Estados Unidos, que é o maior produtor agrícola mundial. Número 5. Pesquise a função dos órgãos, Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos, Sistema de Inspeção Federal e Programa Nacional de Sanidade Avícola. O PNSS ele objetiva a prevenção de doenças, a manutenção e a ampliação das zonas livres de doenças e a certificação e o monitoramento das granjas. É a carne de qualidade, né, gente? Sempre a gente vê noticiários, né, falando, por exemplo, que a China deixou de exportar frango do Brasil porque encontrou bactérias na carne. Esses órgãos eles são responsáveis para evitar que esses problemas aconteçam, para garantir a qualidade na produção da carne. Sistema de Inspeção Federal é um sistema de controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, que avalia a qualidade na produção de alimentos de origem animal comestíveis ou não comestíveis. Programa Nacional de Sanidade Avícola. Prevenir e controlar as enfermidades de interesse em avicultura e saúde pública e definir ações que possibilitem a certificação sanitária do plantel avícola nacional. Finalizamos, então, a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.